Olá, tudo bem com você, empreendedora? Aqui é Bianca Estevano. Seja muito bem-vinda a mais uma Masterclass. E hoje eu vou te falar sobre um assunto muito importante. Eu vou te falar sobre as duas atitudes que vão tornar a empreendedora magnética. Eu sei que você quer se tornar uma empreendedora magnética, mas primeiro quer entender quem é essa figura, o que ela faz, o que significa isso. A empreendedora magnética é aquela que tem muitos clientes, que vende muito, é aquela pessoa que sempre atrai mais pessoas, tem pessoas ali por perto. E hoje eu vou te contar como é que isso acontece. Mas fica comigo até o final para que você possa entender. E se o conteúdo deste vídeo for legal para você, for importante, aproveita para dar o seu like, compartilhar com mais empreendedoras para que elas também se tornem magnéticas. E se você ainda não é inscrita aqui no canal, já se inscreve para você não perder mais conteúdo. Então vamos lá para a nossa Masterclass. Tem uma frase do Dalai Lama que eu gosto muito, e ela diz assim: é essencial pensar poderosa e firmemente, eu consigo, sem ostentação ou preocupação. Simplesmente é dizer eu consigo, eu dou conta, mas não é aquele eu consigo, eu faço isso com os pés nas costas. Quando a gente fala assim, é quando a gente está com o ego inflado, quando a gente diz com o ego. Mas tem algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, alguns desafios que surgem e que nos faz sentir medo. Mas apesar do medo, você vai lá e aceita, você vai lá e diz sim. E isso é muito importante, isso faz a total diferença. Eu vou te contar uma história que é sobre o meu primeiro convite para fazer lives. Então era um convite como para entrar numa live como convidada. Eu nunca tinha feito live até então. Era a minha primeira vez. E assim que eu recebi o convite, eu já falei aceito. Porque se eu não respondesse na hora, eu ia ficar assim com medo, eu ia me sentir, eu ia começar a me questionar, será que eu consigo? Será que eu vou dar conta disso? Então, antes que essas vozes internas, né, esses julgamentos comecem a aparecer, comecem a surgir, eu já aceitei, falei sim, aceito, me fala o tema, o dia, a hora, e já deixei tudo combinado com a pessoa. Então, a partir do momento que eu assumi esse meu comprometimento, eu não poderia mais desistir. Ah, mas não é assim? Ah, mas então você era obrigada a fazer? Não, fica mais difícil desistir, porque eu disse sim. E se eu, como eu acredito na minha palavra, no meu compromisso com a pessoa, no meu comprometimento, né? Afinal, compromisso e comprometimento são duas coisas diferentes. Eu falei assim, eu vou fazer. Então, quando a gente para pensar, demora para responder, você pode ter certeza, o medo vem, aumenta, cresce e você vai lá e acaba desistindo e perdendo uma grande oportunidade de causar a transformação na vida de mais pessoas. Então, essa foi a minha história com as lives. E quando eu comecei a fazer essas lives, quando eu fiz essa live como convidada, eu não parei mais, eu continuei. Então, o que eu fiz? Naquela mesma semana, eu falei, eu vou começar a fazer lives no meu perfil. Então, aquilo me deu forças. Nunca tinha feito sozinha. Então, quando eu recebi o convite, foi um pontapé inicial. E deu tudo certo. E continuo a fazer, continuo a gravar vídeos, enfim. Essa história sobre vídeos e lives eu sempre conto. Quem me acompanha já há mais tempo conhece, mas eu vou contar para vocês numa outra oportunidade. E o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte: a empreendedora precisa ser uma mulher de atitude.
a primeira atitude da empreendedora para que ela se torne magnética é trabalhar a autoestima. Então, não adianta eu vir aqui despejar todo um conteúdo para vocês, falar assim, olha, tem que planejar, tem que ter mais foco, tem que ter mais concentração, faça isso, faça aquilo, trago conteúdos de marketing digital, enfim, eu trago tudo aquilo que é de interesse para vocês. Mas se a autoestima não for trabalhada, de nada vai adiantar colocar em prática outras coisas. Você vai planejar, mas não vai conseguir agir, você não vai conseguir tirar tudo do papel, tudo aquilo que você escreveu. Você vai tentar se concentrar, porque, olha bem, quando você está com a autoestima meio assim, você tenta, mas quando você está fortalecida, você faz. Então, veja bem a diferença. Então, se a sua autoestima ela não estiver bem trabalhada, as coisas não vão caminhar como esperado. É como uma plantinha. O que você precisa fazer com a plantinha todos os dias? Cuidar dela. Todos os dias você vai lá e rega com um pouquinho de água essa plantinha. Coloca adubo quando necessário, põe outras coisas, outras vitaminas, enfim, você vai lá e cuida dela. E com você é a mesma coisa. Você vai trabalhar essa autoestima todos os dias. E você vai perceber essa diferença. No mundo dos negócios, a autoestima, ela é o diferencial. Então, cuida de você, seja a sua prioridade. Você conhece a Luísa Trajano? A Luísa Helena Trajano, que é a dona da Magazine Luiza? Ela é uma empreendedora de atitude, uma empreendedora de ação. Você não vê a Luísa reclamando de que está ruim, de que está em crise, de que isso ou aquilo. Diante das dificuldades que ela enfrenta, ela vai lá e encara de frente isso. Ela cria soluções. Enquanto nós tivemos aí o dono da outra loja também grande, falando que ia demitir funcionários, que ia fechar lojas, enfim, falou muitas coisas, criou muitos problemas, né, para as pessoas, porque a partir do momento que nós nos tornamos mais conhecidos, nós somos formadores de opinião. Então, quando uma pessoa, um empreendedor, um empresário, vem ali em público, em rede nacional, falar assim, olha, se não acontecer isso, eu vou fechar a minha empresa, eu vou mandar funcionários embora. Ele está ali mexendo com o emocional de muitas pessoas, não só daqueles funcionários que vão ser demitidos, mas também com os pequenos empreendedores, pequenos e médios. Por quê? A pessoa já imagina, se o fulano, que é milionário, tem lojas espalhadas pelo Brasil todo, tem propaganda na TV. Se ele vai fechar as lojas, e eu? Então é muito perigoso isso. É a maneira como você vai atingir o público. Já a Luísa, não, dela eu falo sim, eu falo o nome dela, eu falo o nome da empresa dela, porque ela é uma pessoa que nos causa orgulho, ela é uma pessoa que inspira outras empreendedoras. Ela pega as pessoas e leva junto, ela faz com que as pessoas cresçam junto com ela. Então, o que ela fez diante dessa crise toda que nós estamos passando, né? Não vamos chamar de crise, mas dessa situação que nós estamos passando desde 2020. Ela foi lá, ela criou soluções, ela trouxe pessoas, né, para se tornarem vendedoras da sua empresa. Ela capacitou essas pessoas. Ela tinha caixa, a empresa dela tem caixa para acho que são 2 anos. Eu sempre faço confusão entre 2 e 4, mas eu acredito que sejam 2 anos. Então, ela deu uma segurança para os seus funcionários, ela trouxe isso de uma forma para que eles ficassem mais seguros, se sentissem seguros, acolhidos, podem trabalhar tranquilos, podem ficar nas suas casas, que nós temos como bancar essa situação. Então, ela não apenas bancou a situação dela,
como empresa, mas também ajudou a outras pessoas, ajudou essas pessoas a terem uma renda quando elas não tinham uma esperança, quando elas não sabiam mais o que fazer, quando não tinha mais uma luz no fim do túnel. Porque o dinheiro, a pessoa pode até receber o auxílio do governo, mas o auxílio é pouco diante das despesas, diante dos aumentos constantes no combustível, na alimentação, enfim, em tudo. Então, é importante a gente ter, né, essa atitude, ter esse movimento. E a Luísa, ela é inspiradora. Ela é uma empreendedora de atitude. Então, a última ação dela é o Vacina para Todos. Por que ela está fazendo isso? A pretensão dela é vacinar todas as pessoas do Brasil até setembro de 2021. Então, o que ela vai fazer? Vai ajudar ela a pegar o conhecimento dela, se unir a outros empresários, para que as coisas sejam mais rápidas. Porque se nós dependermos do poder público, a situação de empurra, sabe-se lá quando seremos todos vacinados. Quem é mais jovem não sabe nem quando vai ser, não tem nem ideia. O Brasil, há uma previsão de que todos os brasileiros sejam vacinados em 4 anos. É muito tempo isso. Isso quebra o mercado. Então, se essa atitude dela, vacina para todos, fazer com que todas as pessoas sejam vacinadas, isso vai fazer com que o Brasil cresça cada vez mais, com que gere mais empregos, porque quanto mais dinheiro no mercado, mais as pessoas vão consumir, as pessoas vão comprar. Então, é importante essas ações. Então, seja você não é a Luísa Trajano, você não tem o patrimônio dela, nós não temos, aliás, né? Mas podemos ter a mesma atitude, podemos ter essa ação. Você precisa ser, é importante que você seja executora, que você faça, que você realize, porque os seus planos nunca vão sair do papel se continuar da forma como está. E a Luísa Trajano é uma pessoa maravilhosa, com uma autoestima incrível, que ela faz a diferença na vida das pessoas. Então, vamos partir para a ação. Tudo começa com uma ação. Se você tomou consciência das coisas que já estão erradas ali na sua vida, que estão meio fora da órbita, ótimo, perfeito, adoro isso. Agora que você já sabe o que precisa ser feito, já começa a agir. Assim você tira tudo do papel. A autoestima, ela é construída ao longo da vida. Então, como resultado da maneira como lidamos com as nossas experiências, sejam elas negativas ou positivas. E, afinal de contas, a vida sempre aí nos prega umas surpresas, vez ou outra. Mas o importante é que a gente saiba lidar com isso. Então, assim, a autoestima também está relacionada aos julgamentos que nós fazemos a nosso próprio respeito. Então, nós recebemos ela recebe a influência das nossas crenças e valores. Então, tudo aquilo que nós recebemos ao longo da vida, que nós ouvimos ao longo da vida, vai modelando a nossa autoestima, vai construindo. E ao longo da vida, a nossa autoestima ela é desenvolvida, ela é fortalecida. Com isso, nós nos tornamos mais autoconfiantes, que é a segunda atitude da empreendedora magnética. E conseguimos definir os nossos objetivos e alcançar o sucesso. Então, quando você trabalha a sua autoestima, você rega a sua plantinha todos os dias, você se torna autoconfiante e com isso você consegue fazer com que as coisas aconteçam. Você mais facilmente vai definir os seus objetivos e vai alcançar aquele sucesso que você almeja. Quando nós nos conhecemos melhor e descobrimos os nossos pontos fortes e os talentos que nós temos, quem são esses talentos? É aquilo que a gente faz de melhor.
É aquilo que você faz e todo mundo elogia. Aí você consegue performar melhor, com mais desenvoltura. Você vai ser uma pessoa assim que vai simplesmente fazer e vai fluir. O autoconhecimento ele é muito importante para a empreendedora. Então, quanto ela mais se conhece, mais coisas ela consegue fazer. Então, quanto mais expandir esse nível de consciência, mais fácil fica exteriorizar aquilo que já sabe. Então, você usa os seus dons, os seus talentos e o seu comportamento a seu favor. E sempre superando os desafios ao longo do caminho. Então, quando você se conhece, você trabalha a sua autoestima, está autoconfiante, os desafios que aparecem, eles se tornam mais leves. Não é que eles deixam de ser difíceis, você passa a encará-los de uma outra forma. E isso é fundamental. Fundamental para a empreendedora. Uma empreendedora autoconfiante toma rápidas decisões. Ela não fica esperando as coisas acontecerem. Ela não fica pensando demais. Ela vai lá e toma a decisão. Uma outra coisa importante, a empreendedora que desenvolve a sua autoestima, ela é uma pessoa feliz. Consequentemente, ela é mais produtiva. Você entende essa relação? Então, eu vou repetir, quem desenvolve essa autoestima constantemente, ela se torna uma pessoa feliz, motivada, mais produtiva e solucionadora de problemas. Ela não é aquela pessoa que cria problemas, como eu citei no começo, que eu falei daquele empresário que estava criando problemas. Não, é a pessoa que vem e que soluciona, mas não só os problemas dela, né? Ela acaba trazendo uma solução para as demais pessoas. Então, quais atitudes que você, empreendedora, vai tomar? Desenvolver a autoestima e trabalhar a autoconfiança. Então, são essas duas atitudes que você tem que tomar. Desenvolver a autoestima e trabalhar a confiança. Sempre se lembre da plantinha. A plantinha você precisa regar todos os dias, certo? Com exceção da violeta, que é uma vez por semana, né? Eu amo violeta, então é por isso que eu sei. Se molhar todo dia, ela morre. Então, veja só. Vamos pegar o exemplo da violeta. Quem não conhece, o que vai fazer? Ganhou uma violeta, comprou uma violeta, ela vai molhar todos os dias, porque que nós aprendemos? A plantinha você tem que molhar todos os dias, só que a violeta não pode regar todos os dias, porque se você regar todos os dias, você mata a planta, entende isso? Então, por que eu sei que a violeta vai morrer se molhar todos os dias? Porque eu conheço. E o mesmo acontece com a gente. Quando nós temos esse autoconhecimento, as coisas começam a fluir. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o que eu quero, qual é o meu lugar no mundo, quais são os meus talentos, os meus dons, como eu me comporto diante de uma situação, eu posso fazer com que as coisas sejam diferentes, vou fazer com que as coisas sejam melhores. Então, procure sempre se conhecer, desenvolver a sua autoestima e trabalhar a sua autoconfiança. Ah, Bianca, mas você está muito repetitiva. Tem que ser repetitiva, porque assim você grava, assim você vai gravar aqui. E você vai sempre se lembrar. Ah, a Bianca falou, ó, tem que desenvolver a autoestima e trabalhar a autoconfiança, sempre. Entender, né? O bônus, entender quem eu sou, qual é o meu lugar no mundo, o que eu gosto de fazer, o que eu quero. Então, se conheça. Quando você está feliz, você consegue transmitir para as pessoas essa felicidade. As pessoas captam, você não precisa nem transmitir, simplesmente você pode ficar quietinho, você transmite isso, as pessoas vão reconhecer. E todos gostam de ficar ao lado de pessoas felizes e simpáticas.
você já deve ter entrado numa loja. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque é um exemplo que cai muito bem, né? Porque provavelmente você já passou por isso e vai entender muito bem. Você já entrou numa loja em que as pessoas estavam de cara fechada, ou você pegou uma conversa ali, uma reclamando para a outra de alguma outra coisa, e ali todo mundo com cara de tristeza, reclamação, enfim, tudo aquilo que é ruim. Como que você se sentiu? Você se sentiu estranho, esquisito, uma vontade de sair correndo dali? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Porque quando a gente entra num ambiente em que o ambiente está ali pesado, carregado, né? Às vezes a pessoa não precisa nem abrir a boca, ela só tá com aquela cara ali de tristeza. O que você quer fazer? Você quer sair correndo de lá, você vai comprar em outra loja. Muitas vezes você nem pergunta o que se tem lá, o que você quer. Por outro lado, se você entra numa loja em que você é bem recebido, as pessoas estão com aquela cara sorridente, a loja é perfumada, é gostosa, se sente um clima gostoso, você vai comprar aquilo que você queria e pode comprar até mais. Então é isso, para que a empreendedora se torne magnética, ela precisa transmitir, ela precisa estar feliz, mas uma sincera felicidade, não fingir uma felicidade, porque tudo é captado, as mentes se comunicam. Então, procure estar sempre feliz, né? Não dê atenção ao que está acontecendo. Você vai ligar o jornal, você vai ver notícias, né, disso, daquilo, crise, vão falar só em crise. Tampe os ouvidos para isso, faça o seu trabalho. Aí você vai conseguir ter mais resultados. Porque quanto mais feliz você estiver, mais magnética você se torna. Esse é o segredo da empreendedora magnética. Entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado desta Masterclass. Já deixa o seu like, já compartilha com outras empreendedoras. E se você ainda não me segue, vai lá, segue, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E deixa o seu comentário com elogios, com dúvidas, que eu vou responder com um enorme prazer. Eu te vejo na próxima. Um beijo.